Continuando o nosso estudo das interações das raças que existem no planeta Terra, das raças que interagem conosco aqui na Terra, se eles vêm como espírito para reencarnar na Terra, se eles vêm como em naves espaciais para interferir na vida na Terra. Essas são as conjecturas que a gente vai fazendo, não tem jeito de afirmar nada, mas nós temos que parar para pensar que diante da grandiosidade do universo, nós estamos sozinhos aqui. Vamos continuar. Se uma galáxia tão grande como essa, cheia de bilhões de estrelas, e a espiritualidade nos diz que para cada estrela tem uma família de planetas em torno dela, que nada está sozinho e vazio no universo, então nós não podemos estar sozinhos e não vai ter planetas só de enfeite. O problema é que muitas das vezes nós pensamos que a vida num planeta, por exemplo, Júpiter, vai ser igual a que nós temos na Terra. Logicamente que não será. Se caso exista, serão espíritos adaptados a uma condição de um planeta gasoso. Eles terão forma de se alimentar diferente, forma de agir diferente e trabalhos também diferentes. Onde quer que estejamos no universo, terão espíritos trabalhando pelo seu próprio aperfeiçoamento e pelo aperfeiçoamento daquele planeta e de outras formas também. E também existe uma versão de alguns médiums que nos satélites que orbitam em torno de Marte, de Júpiter, Saturno e Urano, alguns desses planetas possuem vida tal qual a Terra. Um está na vida dos dinossauros ainda, outro está na fase dos hominídeos e outros um pouquinho mais evoluído, outros um pouquinho menos evoluído. São conjecturas que talvez, quando nós aprendermos a nos respeitar mais como seres humanos aqui na Terra, nós vamos poder desfrutar dessas informações. Porque uma coisa que a espiritualidade sempre traz para a gente: sem aprendermos a respeitar os seres humanos, sem procurarmos aprender a respeitar as comunidades que vivem em torno de nós não vamos obter as informações necessárias sobre a vida em outros planetas. Portanto, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Essa máxima de Jesus deve estar sempre presente em nossas vidas e nossas ações para que nós sejamos colaboradores de um mundo melhor. Indogutsk, parece até o nome russo, tem base na Lua, e mineram com o uso de escravos que alegam cuidar bem deles. Bom, se ele tem escravos na Lua, não pode ser da Terra, porque uma pessoa da Terra não vai conseguir viver na Lua senão sob uma cápsula especial. Então são coisas que ficam estranhas. Mas também a gente vai ver que existem pessoas na Terra que gostam de cativar pessoas para o trabalho escravo. E alegam que tratam tão bem dele, ele tem comida, tem água, tem cama, mesmo que sejam em condições subhumanas. Vimos uma reportagem num determinado país da Ásia que tem pessoas vivendo em condição de escravos. Então eles criam uma dívida e a pessoa vai trabalhando só por conta da comida, e é mínima, para poder pagar essa dívida que nunca vai pagar porque o juro é exorbitante. Então, existem pessoas com essa característica reencarnado na Terra. É isso, existe espírito também que influenciam fazer isso. E, logicamente, que tem pessoas que vão passar por essas situações. Lembrando que, se você inflige o sofrimento em alguém, você está assinando a tua sentença de que você quer passar por um sofrimento tal qual você infligiu em alguém. É lei do retorno. SMED são idênticos aos humanos. Se são idênticos aos humanos, tanto vão fazer coisas boas, vão fazer coisas ruins, que é da índole humana na Terra, no estágio evolutivo que nós estamos. Cada um faz aquilo que acha que deve fazer. E arca com as consequências, logicamente. Lang são pequenas criaturas, gnomos, elfos, coisas das lendas. Ou seja, aqui fica claro que são espíritos da natureza. São esses espíritos, os gnomos, os elfos, são espíritos que cuidam da natureza, cuidam do reino mineral, do reino vegetal, cada um com a sua especificação. Se a gente for pesquisar na internet sobre eles, a gente vai ver várias explicações, algumas um pouco fora da realidade segundo o nosso entendimento, mas outras que são importantes para que a gente adquira uma informação. Já que é uma coisa muito abstrata, a gente tem que confrontar dados e ver aquela que melhor condiz com a que a gente aceita, que a gente acredita. Não somos obrigados a acreditar em tudo que o outro acredita, mas somos obrigados a respeitar o que o outro acredita, porque é questão de evolução, de civilidade, e a gente saber, entender que cada um pensa de um jeito, cada um age de um jeito. Lirianos hoje são muito evoluídos tecnologicamente e espiritualmente. A questão da estrela da Lira é uma das grandes estrelas que, se não me engano, é uma das que o sistema solar gira em torno dela.
porque o sistema solar também tem sua órbita dentro da galáxia. Então, se eles são muito evoluídos tecnologicamente e também conseguiram evolução espiritual, ótimo, que nos ajudem. Porque nós estamos numa situação difícil, estamos evoluindo tecnologicamente, mas espiritualmente estamos um pouco atrasados. Embora a gente parar para ver a Terra hoje, tem muitas coisas boas acontecendo na Terra, muita ajuda humanitária, muita ajuda espiritual, muito espírito que antes só pensava em guerra, hoje só pensa em como me livrar de mim mesmo, como eu posso fazer para me melhorar. A gente vai vendo muito disso também. Então a Terra está melhorando, a Terra está passando por aperfeiçoamentos. Calênia são vistos na África saariana e se interessam pelos minerais da Terra. Em todas as regiões do planeta tem pessoas pesquisando por minerais. E às vezes a gente lê alguma coisa espírita falando que tal região tem determinados minérios importantes que ainda não foram descobertos. A gente fala assim, me conta onde está isso. A gente não pensa assim. Então, todos nós temos as nossas tendências, todos nós queremos ficar ricos no estalar de dedo. Isso é íncito na maioria dos seres humanos, com raras exceções. Agora, o que você vai fazer se você ficar rico, se você ganhar dinheiro? Aí é que vai definir a sua condição evolutiva. E você tem certeza que você vai fazer o que você pretende fazer de bom para a humanidade? São coisas que a gente tem que pensar com muita responsabilidade. Mitres raptam humanos e intencionam colonizar a Terra. Aí também é bastante subjetivo. Raptar seres humanos, a gente vê raptar seres humanos. Achar que tem que recolonizar continentes, a gente vê essas histórias toda hora pela a forma com que determinados povos se comportam com relação aos outros, impondo regras, impondo uma série de atitudes que aqueles povos não quereriam. Respeitemos o momento, mas isso vai passar. Em breve a Terra estará no processo de regeneração, onde espíritos bons e regenerados reencarnem aqui. Muviantan ou Caifik. Muviantan Caifik. Os que brilham trocam tecnologia por abdução. Influenciaram a cultura tibetana. Se influenciar a cultura tibetana, não vão trocar tecnologia por abdução, porque os tibetanos é extremamente pacífico. Pelo menos é o que consta nas literaturas que a gente já leu. E aí fica ao contexto para a gente pensar. Eu não tenho, na minha concepção, não está muito legal, mas tenho que respeitar quem colocou essa teoria, porque se ele colocou, ele tirou de algum lugar. Então nós temos que ter cuidado. Nem tudo que a gente tem de informação, nem tudo aquilo que a gente acredita vai ser realmente aquilo que a gente vai vivenciar no nosso dia a dia. Matilai, primos dos reptilianos, têm aparência assustadora e circulam pelos polos da Terra. A questão de circular pelos polos da Terra, quanto mais frio é o local, menos espíritos vai para obsediar. Isso a gente já viu em livros espíritas explicando isso até com certa lógica. Então, e nas regiões mais frias da Terra, a gente tem encontrado pessoas muito bonitas. No caso da Rússia, a Finlândia, Suécia, Noruega, aí fica meio estranho. Mas não quer dizer que espíritos que circulem por lá, que vivem lá, que se adaptem àquela região, sejam de aparência assustadora. Ao reencarnarem, recebem toda uma proteção magnética para moldarem corpos bonitos, para eles também se aperfeiçoarem. Então, existem as duas possibilidades sobre quais assuntos nós estamos refletindo. Negumake Ognomotko exerce controle mental sobre os humanos, abduzindo-os e os liberam. Controle mental sobre os humanos, a maioria dos espíritos fazem isso. Portanto, no livro dos Espíritos está dizendo, os Espíritos influenciam nossa vida? De ordinário são eles que vos dirigem. Então, ou seja, a maioria das nossas atividades são dirigidas e orientadas por Espíritos, nós temos que entender isso. Então, o Negumake, o Gnomoko, eles controlam mentalmente as pessoas, agora se eles abduzem e depois libertam, como? De que forma? A questão de abdução, nós temos que prestar atenção. Portanto, é bom ler o livro Iniciação Viagem Astral, porque muitas das vezes as pessoas, e a série André Luiz também fala sobre isso, as pessoas são levadas em desdobramento dentro de determinados aeróbos, passam por tratamentos e depois retornam ao corpo físico. Tem até, eu já vi uma matéria há tempos sobre um local, se não me engano em São Paulo,
que faz tratamento de cura por desdobramento. Chega, convida a pessoa a se relaxar, a pessoa deita na maca, relaxa, ajuda a pessoa a se desdobrar e para ele passar no portão. Quem passa pelo portal faz o tratamento e volta, e aí vai ficar curado. Que é uma cura espiritual de altíssima hierarquia. Mas a pessoa sai totalmente diferenciada, totalmente melhorada. Então, tem muitas histórias, tem muita filosofia para a gente refletir, para a gente repensar. Não duvidem de todas elas, não acreditem em todas elas. Leiam, reflitam. Sempre leiam refletindo. Orion, Oriana, só se alimentam de energia. Após eles estarem gozando de prosperidade, alguns se perverteram e caíram, perdendo a noção do certo e do errado. Orinianos criaram plantas e tubérculos para a alimentação humana. A questão que eu coloquei Rochester ali, que o Rochester no livro que chama Os Legisladores, que faz parte de uma sequência de livros que começa no Elixir da Longa Vida, o Castelo Mantinhoso, aí tem lá A Morte do Planeta, que é o último deles, Os Magos e esses Legisladores. É uma série de livros que a gente vai ler. Tem também As Duas Esfinges, que fica no limbo. Ele não linka ele com nenhum outros livros, mas tem coisas transcendentes também. E Rochester escreve de uma forma magistral. Ele escreve que depois a gente fica pensando, isso é verdade ou é mentira? Isso é possível ou não é possível? Mas ele escreve uma coisa que no nosso entendimento é impossível, mas ele relata aquilo ali como verdade. Ou ele criou uma fábula. A gente às vezes se pergunta, conversa com alguns colegas que também gostam de estudar Rochester, e todo mundo faz a mesma pergunta. Ele criou uma fábula para a gente refletir, ou ele contou um caso que vai acontecer, ou ele contou um caso que já aconteceu, ou ele faz uma mistura de tudo para a gente pensar. Ele não dá resposta, então a gente fica com os dados para a gente filosofar. Então tem séries de livros muito interessantes do Rochester. No nosso site tem, se não me engano, um link. Livros espíritas, aí vai ter lá o link de livros do Rochester. Que no blog eu sei que tem. Só não estou lembrado se foi traduzido, transportado para o site. Fizeram as primeiras alterações na genética humana, são formados por duas raças opostas. Pertencem ao Conselho de Luz, alta evolução tecnológica e espiritual, e tem Jesus como mestre. São inteligentíssimos. Você tem Jesus como mestre, eles são bons. Aqueles que perderam a noção do certo ou errado, sempre vai ter aquele que cai. E segundo já disseram, muitas pessoas reencarnadas no Japão são de Orion. E desenvolvimento tecnológico do Japão foi assustador por um período. Até hoje, eles têm tecnologia, cada vez eles aperfeiçoam mais a tecnologia. Mostra que eles têm, certamente, entre eles, espíritos que orientam a eles a desenvolver tecnologia, assim também como tem espíritos reencarnados que captam essas ideias e as aplicam. A gente, nessa sequência de vídeos, tem um deles que a gente fala sobre essas trocas de reencarnação. Um reencarna e o outro fica como mentor. Então quem reencarna já vivenciou aquelas tecnologias, o mentor apenas o intui e vai trabalhando intuitivamente para que ele não tenha uma mediunidade muito ostensiva, porque um cientista com mediunidade muito ostensiva hoje na Terra, sem princípios religiosos cristianizantes, aí pode ser perigoso. Então ele vai trabalhando em nível intuitivo, se ele se afasta, ele consegue bloquear a imaginação, ele aproxima, vai fazendo aquele joguinho para que se dê tudo com segurança. São pequenos e parecem crianças, deram origem às raças humanoides da Via Láctea, dominam as técnicas de projeção astral e dominam outros mundos de forma invisível. Curas pela energia. Então são aqueles espíritos que estão envolvidos em uma série de trabalhos e muitas das vezes nem são percebidos por nós. Tamanha evolução deles, mas estarão presentes. Até porque, se nós víssemos espíritos, poderíamos ficar muito felizes ao ver quem está aqui me intuindo, passar essas mensagens para vocês, ou poderiam sair correndo léguas, porque a gente não está vendo quem está aqui do lado da gente, nesse momento. E a questão das curas, um tratamento para a cura energética tem uma série de dados a serem passados, dados a serem vivenciados, e aí a gente tem que estar sempre refletindo para que a cura e de que forma essa cura acontece. Porque curar é equilibrar o espírito.
Sem equilíbrio do espírito não há cura. Vai passar a existir uma metástase. Se a doença estava num órgão de menor hierarquia, vai para outro de maior hierarquia. No livro Homeopatia, Tratamento para o Espírito e para o Corpo, a gente explica bem essa questão, como se dá a cura e como se dá os agravamentos e as exonerações. Os orinianos fizeram a segunda mutação genética, que limitavam a percepção do mundo espiritual. Alimentam-se de energia irradiada. Aí a gente vê falando ali, auxiliam os humanos em pesquisas. Aí a gente vê os renegados de Órion, a origem da raça humana, dos espíritos, anjos caídos, abduções e iluminatis. É de onde a gente tirou muitas dessas informações. A questão, aí a gente colocou ali japoneses, a gente já falou do desenvolvimento tecnológico, e como em alguma parte do que a gente leu, eles falam que eles se alimentam mais de energia, não são chegados a coisas muito materiais, às vezes se isolam, trabalham muito, e assim, tem pouca energia sexual deles é muito controlada. E a gente vê no Japão, a gente leu uma matéria recentemente, onde 40 e tantos % da população jovem são virgens. Ou seja, pessoas entre 15 e 38 anos, 40 e poucos % dos homens e das mulheres, aí tem a porcentagem diferente, não me lembro exatamente o número, são virgens. A gente copiou o link, a gente guardou, a gente achou interessante, compartilhou naquele primeiro momento, para as pessoas refletirem. É extremamente importante, não condenamos nada, apenas refletimos.